E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar essa série sobre história da inteligência artificial, né? Que a gente lê artigos acadêmicos antigos sobre esse assunto, embora nem tão antigos. Esse aqui de 1980, 40 anos atrás, do John Searle. E aqui, de novo, essa questão que a gente estava trazendo no outro vídeo, sobre se uma máquina pode ter entendimento. E por entendimento, é sabedoria. No sentido de entender eventos que estão acontecendo em tempo real ou foram passados uma história que alguém conta pra você e conseguir processar isso, entender e dar a sua opinião, o que é muito complexo. E se você conseguir fazer algo que consiga fazer isso, você criou uma AGI, parabéns. Fama, fortuna, Nobel, prêmio Nobel vai estar na sua... Prêmio Nobel não, né, que não vai dar de ciência da computação. Algo parecido com o prêmio Nobel vai estar na sua porta. Você criar uma AGI, né? Uma Strong AI, né? E a questão que ele vai falar aqui são duas perguntas, duas proposições bem simples relacionadas a esse tema. Se uma máquina pode ter entendimento. A questão de se uma máquina pode literalmente entender uma história e prover respostas para essas perguntas, né? Então, no caso da história do hambúrguer que a gente viu antes, ou da história de Salomão, por exemplo, com as duas meretrizes, né? Ou qualquer história, seja complexa, seja fácil. Não tô falando de uma coisa tipo a galinha atravessou a rua, não, tô falando de uma coisa um pouco mais complexinha. Se uma máquina ela consegue ter entendimento, ela poderia processar todas essas histórias e dar a sua opinião. Então, é muito mais complexo do que a gente vê no robô da Sofia, que a gente tem perguntas muito simples sendo perguntadas. Mas quando você vai falar uma história e falar, ó, eu quero que você dê sua opinião sobre esse assunto, é muito mais complexo. Sobre política, de repente, sobre, sei lá, tal coisa. Sobre algo que alguém fez, enfim. E outra coisa, outra proposição, a primeira era relacionada a se ela consegue entender uma história e responder com base nessa história. E se a máquina ela tem um programa que pode explicar a habilidade humana de entender a história. Não, que a máquina e o seu programa podem explicar a habilidade humana para entender a história. E responder perguntas sobre isso, né? Então, no geral, aqui é tentar dizer, será que uma máquina pode entender o que a gente fala e ter a sua própria opinião? É uma coisa complexa, é uma coisa que a gente vê em filme. Filme é fácil, mas fazer de verdade é muito mais complexo. Extremamente mais complexo. E é uma questão também da neurologia, né? Você tem que também juntar essa parte da neurologia junto com... Neurociência, eu acho que é a melhor palavra. Com essa questão computacional, né? Porque a parte da neurociência, na minha opinião, é o mais importante. Você entender como o cérebro funciona para conseguir aplicar isso no hardware. Porque a parte do software não é complexa, só que você precisa entender a mente humana. E até agora, na parte da neurociência, a gente não entende. Nenhum neurocientista atual entende a mente humana na parte da consciência. Enfim, outra história que ele vai contar, uma mais complexa, acho que o termo em inglês é Chinese Room, esse termo aqui, mas eu vou chamar de a proposição dos caracteres chineses. Você pode falar do que você você pode chamar isso aqui como você quiser, que ele vai dizer assim: vamos supor que alguém te dá uma prova para ver se você sabe chinês. Só que ao dar essa prova, eles não sabem que você tem uma cola que tem os caracteres chineses da prova, os caracteres em chinês da prova e os seus correspondentes. Uma coisa que, no caso em português, né? Aqui é em chinês água, terra, pessoa e fêmea. Beleza. Enfim. Então, basicamente, esses caracteres são relacionados a esses termos. Vamos supor que é uma prova que não tenha texto. Então, uma prova somente de vocabulário, vamos supor. É uma prova somente, vamos supor que você tem que discernir 300 vocabulários chineses, vamos supor. Em vez de, porque se tivesse artigos aqui, aí seria um pouco mais complexo, né? Porque só com o dicionário você não consegue fazer isso, mas vamos supor que você só tem que dizer o nome de cada palavra aqui, para medir o seu conhecimento no vocabulário em chinês.
E vamos supor que eles não saibam que você tem a cola, né? Você tem a cola relacionado a aos caracteres chineses. Você não sabe nada de chinês, como eu, né? Mas você vai ter a cola, né? Então você vai estar na sala respondendo as perguntas com a cola, né? E vamos supor que você cola tudo certinho. E as pessoas não sabem que você tem a cola, então vamos supor que o resultado deu 100%, né? Você acertou 300 kanjis. Eu não sei se fala kanji, é mais pro japonês que fala kanji. Você acertou 300 caracteres chineses ou 500, vamos supor. É uma coisa, é bastante coisa. Você saber 500 caracteres chineses quer dizer que você sabe bastante. E aí vamos pensar, nossa, esse cara sabe chinês. Pelo menos a parte do vocabulário. Vamos supor que além disso, vamos supor que eles dão a correspondência até da frase. Vamos supor que tem todas as informações que possam te ajudar a construir frases nessa cola. E aí, as pessoas que estão de fora sempre pensariam, cara, esse cara ele sabe chinês. Ele fez a prova e ele acertou tudo. Vamos supor que você sabe as respostas de antemão, vamos supor. Mas eu acho que o objetivo aqui é que você tenha uma cola, né? Você tenha os caracteres correspondentes, né? Eu acho que é a maneira melhor de ver essa analogia. E basicamente o que ele vai tentar dizer é que é muito parecido isso com o computador em si e com a relação com a mente humana. Porque quando a gente vê, por exemplo, o computador atualmente, na tecnologia atual, jogar StarCraft 2, que a gente viu em outros vídeos, jogar Dota, que ele consegue jogar AlphaZero, que é xadrez no caso, né? Jogar Go, AlphaGo, consegue Alexa, que consegue responder de uma forma bem complexa, a Siri consegue falar com você com diferentes assuntos. Parece que tem inteligência, parece, mas não tem. Tem zero de inteligência, tem zero de entendimento. Embora pareça que imite muito bem o ser humano. Então essa imitação da realidade, essa imitação da forma de falar, ela dá uma ilusão na gente que a gente está conversando com algo que tenha certo nível de inteligência. Mas a questão é que isso daí não passa de uma ilusão, né? São somente caracteres correspondentes. É só o banco de dados da Alexa que está pegando as palavras que você fala, que já estão no banco de dados bonitinho, certinho. Ela não consegue ter vontade nesse sentido de repente falar com você, eu quero falar com você sobre um assunto, e dar sua própria opinião. Não, a Alexa não tem isso. Ela foi pré-programada para isso, para fazer essas coisas. Eu não sei se ela tem muita coisa relacionada acho que é GLP que fala. Não, LGP. Geração de linguagem falada, né? Acho que fala geração em português. Enfim. Que tem o processamento de linguagem, né? Que é NLP, processa as coisas que você fala para palavras. E tem o algoritmo relacionado à criação de frases, né? Que o sistema consegue criar frases por ele mesmo, dependendo do assunto. Mas a Alexa não consegue fazer isso na prática. Se eu perguntar coisas que a Alexa não tem no seu banco de dados, ela não vai conseguir responder. Porque ela não tem entendimento. Ela consegue processar os dados, ela consegue fazer várias coisas. Mas ela não consegue ter entendimento do que está acontecendo. E tipo, nada. Ela é como se fosse o seu boneco do Max Steel. Os dois têm a mesma inteligência. Você mexe o bracinho lá, a mesma inteligência. Ela tem a mesma inteligência daqueles brinquedinhos que você dá corda e vai andando. Nossa, fala, nossa, o negócio anda. Coisa doida. Anda sozinho. Eu só dei corda, o negócio tá andando. Não tem inteligência. Você só deu corda. Ninguém vai falar que esse brinquedo, nossa, esse brinquedo é magia. Não. Mesmo que ele esteja andando de formas complexas, ele não vai ser considerado magia porque ele tem zero de entendimento. Então, acho que essa analogia que ele fez é muito complexa e boa de dizer que o computador ele só pega caracteres correspondentes ele pega símbolos, no caso de inteligência artificial, né? Ele pega símbolos correspondentes sobre um assunto, como por exemplo reconhecer objetos, no caso de um Tesla da vida, de reconhecer pessoas, reconhecer a estrada e conseguir te levar de um estado para o outro dos Estados Unidos sozinho, mas ele não tem inteligência, ele só
são caracteres correspondentes. No caso da pessoa que está fazendo a prova, ela não sabe chinês, mas ela vai tirar 10 porque ela tem a cola. Porque ela tem os caracteres correspondentes da linguagem que ela fala. Então, é basicamente isso. Então, o entendimento da pessoa em chinês, nesse caso, é zero. Ela não sabe nada de chinês. Mas, com a cola, ela consegue passar, no caso, na prova. Enfim, acho que é melhor a gente continuar no próximo vídeo. Espero que tenha sido útil. Até o próximo.